para ele manter o processo de prevenção. Pode passar, por favor. Investimento em antirretrovirais. Começar da parte do tratamento, que é a melhoria da qualidade de vida. Isso o Brasil tem uma experiência que também foi invejável e foi utilizada por muitos países. Foi o primeiro país em desenvolvimento que resolveu que tinha de dar medicamento para todo mundo mesmo. A palavra dar medicamento é ruim, né? As pessoas tinham que ter acesso com impostos que pagavam. Então, nós todos pagamos imposto. O imposto vem para o Estado. O Estado, no sentido amplo da palavra, ele compra a medicação e redistribui. E aqui também está confuso, mas tem dois pontos importantes aí. O investimento hoje com medicamento pelo departamento, pelo Ministério da Saúde, é em torno de 450 milhões de dólares por ano. São 20 medicamentos, 10 fabricados no Brasil, 10 importados. Aquela pizza lá em cima mostra o que se gasta com nacionais, que são 10 deles, é 28% do orçamento. O que gasta com importado, 72%. Entramos aí na propriedade intelectual, na transferência de tecnologia, que se der tempo eu vou comentar mais para frente. Os custos variam, evidentemente. O custo nacional, dos 400 milhões, mais ou menos, 28% disso é com medicação fabricada no Brasil. Pode passar, por favor. E o problema nosso é que para esses 400 e 450 milhões, 60% gasto com aquisição de 5 medicamentos. Eu vou ler de baixo para cima, porque tanto faz. Porque eu queria falar do tenofovir, que era, olha, atazanavir é importado, raltegravir é novo, é importado, darunavir é importado caríssimo, lopinavir, ritonavir, quase que foi quebrada a patente uns anos atrás, e o tenofovir, muito interessante, em 2011, já no governo atual, o Brasil não reconheceu a patente do tenofovir, agora é fabricado aqui. Esse era um medicamento que nos custava muito caro, com compra internacional, agora passa a ser feito no país. Pode passar, por favor. Esse slide impossível, todo mundo fala comigo, por que você põe um slide desse tamanho, ninguém consegue ler? Não quero que leia, não, até pus um pedacinho só em itálico, desculpa, bold, negrito, que é uma coisa muito interessante. Em 2007, Mariângela, que vai falar para vocês aqui amanhã, Mariângela Simão, a quem eu sucedi, nessa época coordenando o departamento, ela, junto com o governo federal, decidiram que era hora necessário que a Favirense a patente fosse quebrada, que chama licença compulsória. Vocês vão lembrar que durante essa campanha última da presidente Dilma, foi falado muito que havia sido quebrada a patente, e quem quebrou a patente, realmente a única vez que isso aconteceu foi no governo Lula. Em 2007, depois de muita discussão com a Merck, que era a produtora, que estava vendendo o medicamento para o país a $1,59 por comprimido, enquanto no mercado internacional custava 45 centavos, o Brasil propôs à Merck baixar preço. Ela baixou 10%, não foi aceitável, o Brasil avaliou a capacidade de comprar fora e produzir nacionalmente, fez a licença compulsória, o preço caiu de $1,59 para 45 centavos, com 200 milhões de dólares, provavelmente, economizados em 3 ou 4 anos depois dessa licença compulsória. O que aconteceu? Vocês imaginam isso? Um país decide pela primeira vez fazer isso, uma pressão internacional enorme, principalmente do produtor. Que primeiro, não sei se o Pedro sabe disso, eles falaram, se vocês fizerem isso, nós vamos acabar com o nosso investimento em pesquisa no país. Mariângela, o grupo avaliou, sabe quanto é que eles investiam em pesquisa no país naquela época? Nada. Então não tinha nenhuma importância, não estava investindo nada mesmo, porque não invista nada, na verdade não tinha nenhum investimento, e isso também não iria diminuir essa possibilidade. E claro que houve pressão internacional dizendo que havia represálias com outras coisas que o Brasil exportava. Nada aconteceu, foi uma medida corajosa que serviu de exemplo internacional, dizendo que o país é capaz de, quando era necessário, está escrito isso ali, a decisão do governo brasileiro foi em absoluta conformidade com o preceito internacionalmente aceitos e mostrou que saúde é mais importante que economia. Então, foi um caminho. Pode passar, por favor. Nesse período de distribuição de medicamento, 96, que saiu a lei que dizia que todo mundo tinha que ter acesso, quando, mais ou menos em 2002, começou a haver muita pressão dos economistas, dizendo que estava se gastando muito dinheiro para tratar uma população pequena, quando o Brasil tinha muito mais problemas. Essa é a história, muitas vezes, do município, do Estado e do ente federado, dizendo, olha,
em vez de nivelar por cima, vamos nivelar por baixo. Gastamos pouco com todo mundo, para que vai gastar muito com o outro, em vez de subir tudo? E foi feita uma avaliação interessante nessa época. Entre 94 e 2002, o Brasil tinha gasto em torno de 2 bilhões de reais com fornecimento de medicamento. E os economistas entraram e avaliaram o seguinte: nesse período a mortalidade caiu, a morbidade diminuiu, diminuíram os novos casos de AIDS, as mortes caíram, diminuiu a internação, aumentou a sobrevida. Quer dizer, isso aí, sem contar que esse valor é inestimável socialmente, mas, além disso, economicamente, o Brasil economizou, investindo 2 bilhões, ele economizou 4 bilhões. Na verdade, custou, para cada unidade monetária investida, ele ganhou 2. Como todo mundo já sabia disso, foi muito bem mostrado, e essa conversa, evidentemente, acabou em relação à necessidade de manter um processo como esse. Pode passar, por favor? E mostra uma coisa interessante. Pode clicar mais 4 vezes, por favor? 2, 3, então era 3 só, volta então. Esse quadro aí lá de trás, vocês talvez não vejam, está dengue à esquerda, em cima hepatite B à direita em cima, hepatite C abaixo, e aqui embaixo escitosomose. O Brasil participa mal de todos esses, né? Tem muito dengue, muita hepatite B e C e muita escitosomose. Nós estamos juntos com vários países daquela linha imaginária da linha do abaixo do Equador. Pode passar. O quadro vem mudando com o enfrentamento da AIDS. Passa o próximo. Pode clicar mais 2 vezes? Pode passar, por favor? Mais uma. Outra. Mais outra. Tá bom, foi demais. Quando passa para HIV/AIDS, a situação muda completamente. Na verdade, o Brasil torna-se igual à América do Norte e à Europa Ocidental, com a prevalência total de 0,5%, 0,1%. Quer dizer, por que isso aconteceu? Uma doença muito mais complicada, muito mais problema, muito mais cara, mostrou uma coisa óbvia, né, que é a decisão política de investir de maneira correta. E agora, não só exemplo internacional, quer dizer, o Brasil serve agora de exemplo nacional também. Quer dizer, se é possível fazer isso com HIV/AIDS, certamente nós somos capazes de fazer praticamente qualquer coisa que nos aflige do ponto de vista de saúde. Não é nenhuma paraíso, evidentemente. Se conversar com cada um de nós que está na ponta, não é paraíso o HIV/AIDS, mas é incomparavelmente melhor que muita coisa nós estamos fazendo hoje. Pode passar, por favor? E o número de pacientes, evidentemente, aumenta. Esse é um problema, que é a história que eu brinco muito, que é quase como enxugar gelo, né? Isso aí foi uma estimativa em 2005, eu mantive esse dispositivo antigo, porque a subida exponencial de pessoas em tratamento, em 2005 achávamos que ia chegar naquele número 170 mil no final de 2005, e hoje chegou em 210 mil, está subindo exatamente na mesma velocidade. Quer dizer, claro, evidentemente, ainda bem as pessoas não estão morrendo, a maior parte, continuam infectando, continuam aumentando o aporte a esse processo, então o número vai ser um aumento exponencial. Quer dizer, se nós não diminuirmos a transmissão, a manutenção, a sustentabilidade disso está sendo questionada para todo lado internacionalmente, ela para nós vai ser afetada também. Então é importantíssimo que nós tenhamos isso em mente. O seguinte, pode passar? Esses são os medicamentos distribuídos, né, os que estão marcados em negrito, são os fabricados no Brasil. 20 medicamentos, isso é praticamente, no ponto do sentido internacional, talvez seja o país que tem mais medicamentos, junto com vários outros do hemisfério norte, que tem medicamento disponível para a população. Com todas as dificuldades disso, né? Medicamentos mais complexos, mais caros, risco de desabastecer um dia ou outro, mas essa é a nossa história. Pode passar, por favor? Passa mais uma, mais outra, mais uma e a última. Bom, essa aí dá uma síntese do que está acontecendo, né? Em torno de 750 milhões de reais no ano passado em compra de medicamento, para 215 mil, dá 3.500 reais só em medicamento por pessoa por ano. A cada ano, mais de 30 mil pessoas iniciam um tratamento. Então, aquela subida exponencial que eu comentei. O que a gente acredita hoje, talvez seja até um pouco menos que 600 mil, mas entre 550 e 600 mil pessoas estão vivendo no Brasil infectadas pelo HIV/AIDS. Em torno de 325 mil estão em acompanhamento. Esse número varia um pouco, não é tão exato, não. São pessoas que estão em tratamento e pessoas que ainda estão em acompanhamento, mas não têm ainda indicação de tratar. Mas do lado esquerdo tem 275 mil pessoas que não sabem. Entre 250 e 270 mil pessoas. Porque o nosso alvo principal hoje para interromper a epidemia, claro que não é do lado direito. Do lado direito nós temos que manter a qualidade de vida.
A nossa busca é no lado esquerdo. Quer dizer, como é que nós transformamos cada um de nós aqui? Eu vejo que tem muitas mulheres, e quase certamente todas têm ginecologista. Eu tenho desafiado isso sempre. O ginecologista de vocês alguma vez pediu sorologia para HIV, para sífilis ou para hepatite? Quase certamente que não. Lembra de pedir colesterol, triglicérides, Papa Nicolau, ultrassom abdominal, mas não lembra porque acha que não tem problema. E, na verdade, nós todos temos risco. Nós todos não, desculpa, a maior parte de nós tem risco de alguma maneira. Pode passar, por favor. Então, fazemos vários mecanismos para enfrentar isso. Campanhas diversas, né? Essa aí foi uma época até eu nem gostava do termo, que era campanha para mulher madura. Achei que era uma maldade, né? Depois de madura vira o quê, né? Esse aí, campanhas para jovem, que foi interessante também, né? Um jovem que vive com AIDS tem o direito de fazer amigos, festas, barulho e sexo com camisinha. Pode passar? Esse talvez seja o nosso grande mote, né, da esquerda aí, que eu ando sempre com esse botão, toda hora eu ponho, está no meu paletó, que eu fico sabendo. Falei com você sobre diagnóstico, vamos facilitar que as pessoas tenham acesso. E agora o teste rápido tem sido um ponto para isso, né? Você facilitar com boa aconselhamento pré, pós, acesso a tratamento depois, acesso a cuidado, é isso que talvez seja o nosso grande ponto focal, né? Pode passar. E as campanhas mais, né? 2 das pessoas vivem com AIDS e podem não ser quem você pensa. Pode passar, por favor? Para grupos específicos de vulnerabilidade, né? Tem transexuais, travestis, pode passar? Acesso a insumos de prevenção. Esse talvez seja um ponto também importantíssimo, né? Eu brinco toda vez que eu enfio a mão no bolso, praticamente nunca sai dinheiro, mas sempre sai pelo menos 3 preservativos. Agora, por ofício, eu sou diretor, tenho que andar com isso no bolso todo o tempo, né? Mas realmente importante que tenha isso na mão. Esse aqui é um preservativo que devia ser aquele que está fotografado, que é fabricado no Brasil. Em Chapuri, borracha da Amazônia, podia fazer a maior propaganda disso mesmo, que é fabricado de maneira correta. E tem que ter acesso, né? Primeiro, para ter acesso, tem de comprar. O Brasil, desde a época que o Pedro era diretor, é o maior comprador internacional de preservativos. Esse ano, 500 milhões de preservativos distribuídos, só pelo governo federal, fora Estado e município. Quer dizer, sem ele é impossível você prevenir, mas ele não é suficiente, né? Porque não adianta eu ter esse aqui no bolso, por exemplo, e na hora que seja necessário eu não utilizá-lo. Então tem uma campanha grande, que é a discussão que eu chamo de emancipação, que cada um de nós tem de proteger a si mesmo. O HIV/AIDS, se não for por estupro, ele só passa se a outra pessoa quiser. Não tem de perguntar se você está infectado ou não, ela tem de me cuidar. Realmente, ter o preservativo à mão e ter a mudança sociológica, que é muito mais complexa do que eu, positivista, como era quando comecei a lidar com HIV/AIDS, achava, olha, dá o preservativo e acabou. Claro que não é, né? Porque tem de decidir, tem que ter emancipação, e mulher, principalmente, que sofre mais, porque num país como o nosso, que talvez seja igual no mundo inteiro, quem decide a relação sexual, na maior parte das vezes, é o homem. Mulher tirar o preservativo da bolsa, tem de ser muito macho. E tomara que você seja, né? Pode passar, por favor. E outra, eu esqueci de falar sobre isso, mas ali é bom que... Essa é a fábrica lá em Chapuri, cooperação pertence ao governo do estado do Acre, que é financiado pelo governo federal. Quer dizer, é um negócio interessantíssimo. 100 milhões de preservativos por ano, teoricamente passa para 200 milhões esse ano. Mas ter o preservativo, eu comecei a falar, quer dizer, não adianta comprar, se chegava lá no posto de saúde, na periferia, a pessoa para pegar preservativo sabe mostrar a carteira de identidade. É um negócio mais absurdo no mundo, né? Quer dizer, fizemos uma nota técnica, né, Eduardo? Nota técnica dizendo, não tem que perguntar nada. Quer te pegar 1, 2, 3 ou 10, que pegue, tomara que use. Melhor que tenha, facilite. Então, tem de comprar, tem de estar disponível, a pessoa tem de saber como usa e para que usa. Aí é mais complicado, é usar, né? E cada um de nós tem de ser multiplicador para isso. Pode passar, por favor? Aí a aquisição cada vez maior, de 2006 a 2009, 1 bilhão e 800 milhões de preservativos comprados e distribuídos. Masculino, né? Esse ano, finalmente, eu já posso falar que, meados de abril, nós vamos receber a primeira leva de preservativo feminino comprado agora pelo Ministério. 20 milhões de preservativos, 1 milhão deve chegar em meados de abril. Claro que é nicho mesmo, é um preservativo mais complicado, mas é necessário que tenha, em certas situações a mulher pode ter certeza que ela decide que vai utilizar. Pode passar?
E é claro que o exemplo internacional em relação a tudo isso é muito importante. Essa aí é uma revista que, para nós médicos da área de saúde, é muito importante, uma revista norte-americana, que é o New